Olá, doutora Catiele, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Sim, tudo Ah, coisa certo. boa. Estava com um probleminha aqui, não estava conseguindo conectar, acho que agora foi. Certo. Então tá. Vou dar uma melhorada aqui na minha iluminação. Uhum. Eu tô. Acho que agora vai. Vamos ver quem é que tá aqui já. Bom, acho que a gente pode ir iniciando, né, doutora Catiele? Seja bem-vinda, então, para nossa quinta ou sexta live. Eu já nem lembro mais quantas a gente já fez, mas todas têm sido bem produtivas e o pessoal tem gostado bastante. Então, acredito que vai ser uma prática bem comum agora, né? A gente continuar com isso agora a partir do mês que vem, né? Talvez de uma forma, de outra forma, mas hoje a gente está encerrando, vamos dizer assim, aquela parte da jornada de direito de família e parte da onde a gente tratou bastante sobre as questões fiscais, tributárias, de partilha, divórcio, separação. Na semana passada a gente teve aquela live especial com a nossa amiga Gelsi Marqueto, né, que dá apoiar, ou que da contabilidade, né, da apoiar contabilidade, onde ela tirou várias dúvidas. Eu tenho certeza que ajudou bastante todo mundo que participou e que vem durante a semana perguntar, questionar. Eu acho que foi bem produtivo. Provavelmente vamos ter mais lives com a Gelsi também, com a equipe da Apoiar, lá na frente, né? Mas hoje a gente separou um tema para essa nossa última live de terça-feira, que hoje está muito falado, né? A gente, principalmente para quem tem algum tipo de empresa, para o empresário, para quem não é empresário também, né? Mas é mais voltado para quem tem um patrimônio e esse patrimônio precisa ser gerido após a sua morte, né? A gente falou, então, do casamento, a gente falou na segunda live, a gente falou de divórcio, separação, regime de bens, né? E essa live de hoje a gente vai falar do planejamento sucessório, né? Então, como a gente já vinha tratando da questão do inventário, né, na nossa terceira live, hoje, nessa quinta, sexta live, a gente está tratando do planejamento sucessório, que nada mais é do que a pessoa ainda viva, né, fazer a projeção, o planejamento da sua sucessão. Isso é, ela vai definir dentro da ordem legal, né, quem vai ser o destinatário dos bens que ela vai deixar quando ela vir a faltar. Né? Mas essa é só uma das funções, né, do planejamento sucessório, não necessariamente é a principal função, né? Que o planejamento sucessório também vai servir para a gente montar, por exemplo, um, uma blindagem patrimonial, né? Ou uma holding familiar, como o pessoal também conhece em algumas situações, que vai fazer a gestão desse patrimônio, vai fazer a transferência desse patrimônio, às vezes com alguma vantagem bem grande na questão tributária, né? Mas com a finalidade básica mesmo é de criar formas de transmitir a propriedade com a falta dessa pessoa, né? Com a morte dessa pessoa. As pessoas elas não gostam de falar em sucessão, elas não gostam de falar em inventário, elas não gostam de projetar isso, elas acham que traz maus fluidos, né, doutora Catiele? Exatamente, né? E essas lives e essas conversas um pouco mais descontraídas e mais interativas, a gente quer demonstrar a importância, na verdade, do planejamento, né? Dessa consequência que tem a causa mortes, né? Para isso ser tratado de uma forma mais leve,
mais planejada e mais objetiva, né? Evitando um litígio lá na frente. É. Então, assim, ó, nossa primeira definição de hoje, né, que a gente pode trazer assim, para o pessoal que está acompanhando a gente. Ó, Gelsi entrou aí. Seja bem-vinda, Gelsi. Primeira situação que a gente pode trazer de hoje é assim, a gente pode planejar a nossa sucessão, né? Você pode planejar a sua sucessão. Eu posso deixar os bens para quem eu bem entender. Bom, lá na nossa terceira live, onde a gente falou do inventário, né? A gente disse que você tinha que deixar resguardado a minha ação, né? Os 50%, aliás, dos herdeiros necessários, né? Que são os herdeiros legais. E os outros 50% você poderia dispor. Bom, dentro de um planejamento sucessório, a gente pode dar a destinação que a gente quiser para esses bens, né? A gente vai explicar um pouquinho disso a partir de agora, né? Como é que isso efetivamente funciona? Primeiro, a gente tem que destacar que o planejamento sucessório é uma forma muito utilizada no mundo todo, né? Quando uma pessoa vem a falecer, os bens dela vão para quem ela quis e não para quem a sucessão ou para quem a ordem hereditária determina, né? O brasileiro, o latino em si, ele tem um pouco de receio de falar desse planejamento, que ele vai eu vou deixar as minhas coisas para vocês resolverem, quando eu morrer vocês se virem. Mas na realidade isso é uma coisa muito latina. Que se entendam. Né? A gente escuta muito disso, né? E é uma cultura, assim, que essa geração nova vem se preocupando, né? E tu abordar, às vezes, esse tema com uma pessoa que teve essa educação, que teve esse pensamento a vida toda, né? Já dá uma discussão, né? Então, o planejamento e abordar isso de uma forma mais leve e mostrar o quão bom isso é para o futuro, né? Isso tem consequências maravilhosas. Não, facilita muito, porque assim, ó, o processo de inventário é um processo caro, é um processo longo, é um processo muitas vezes demorado, né? Justamente por quê? Porque quando ocorre falecimento, a morte de alguém, né? As pessoas elas ficam tão consternadas com aquilo que elas esquecem que elas têm bens para administrar, bens que elas receberam de herança, né? E que esses bens deixados pelo falecido, eles precisam ser administrados, né? Eles precisam ser transferidos para os herdeiros, né? Então, esses bens eles não podem ficar soltos sem administração. Então, basicamente, o que você tem que fazer? Tem que abrir um inventário, quando tu não tem um bom planejamento. E a partir do momento que tu tem que abrir um inventário, tu tem a questão do custo. Hoje, se vocês forem analisar friamente, né, cerca de 30%, de 20% a 30% do valor recebido é o valor que vai ser despendido no inventário. E muitas vezes as pessoas não têm esses valores para poder realizar o procedimento, né? Então, se eu deixar isso tudo pronto de antemão, vai chegar lá no final com a morte, os meus herdeiros praticamente vão ter um custo, vamos dizer, não zero, né? Mas muito inferior, 3, 4 vezes, um terço ou um quarto, mais ou menos, dos valores que eles teriam que despender lá na frente, caso eu não tivesse feito o planejamento, né? Então essa é uma das principais perguntas quando a gente recebe um cliente no escritório que vai tratar do planejamento, né? Quanto que isso vai custar? Né? Quanto vai custar? Tanto o planejamento quanto o inventário, caso não tenha sido feito um planejamento, né? Então a gente resolveu fazer essa live justamente para isso, para desmistificar de uma vez por todas esses assuntos, né? A gente está trazendo um produto, né? E esse produto é um dos nossos principais focos de atuação no escritório já há algum tempo, além do inventário efetivamente, né? Mas a gente precisa, então, definir bem isso e trabalhar por partes, né? Primeiro, por que é mais prático eu fazer um planejamento sucessório, né? E eu não estou falando de holding familiar, gente, são coisas diferentes, porque a holding familiar é um dos instrumentos que a gente trabalha, né, dentro do planejamento sucessório, do planejamento patrimonial. Porque lá dentro do planejamento sucessório, eu ainda posso ter, por exemplo, uma previdência privada, né? Eu posso ter um seguro de vida,
né? Eu posso ter várias outras situações onde a gente vai sentar, fazer o planejamento de vocês, né? E dizer, olha, quem sabe tu aloca X valor em previdência privada, X valor numa pólice boa de seguro, X valor a gente vai montar uma holding, ou a gente vai montar uma empresa para gerir o teu patrimônio, porque também são coisas diferentes, né? Eu tenho a holding familiar, mas eu posso ter uma holding patrimonial, caso eu tenha um elevado número meu patrimônio seja bem elevado e precisa ser gerido, né? Então, são situações em que a gente consegue trabalhar dentro do planejamento, né? Então, assim, ó, primeira característica básica, né, são os custos reduzidos. Enquanto num processo de inventário a gente está falando alguma coisa de imposto, dependendo do estado que você está vendo, ele vai variar, do estado e do valor do patrimônio deixado, né? Ele vai variar entre 6 e 10%, né? A gente está falando aí de cartório, certidão, emolumento, ou custos processuais, efetivamente, né? Mais alguma coisa entre 6 e 13% de honorários, como é no estado de São Paulo, por exemplo. Os honorários de inventário giram em torno de 11 a 13%, 11 se for consensual, 13 se for litigioso, né? A gente vai ter só entre emolumentos, que são custas do processo, e honorários, algo em torno de 20 a 30%. Né? Então, quer dizer, o patrimônio deixado de 1 milhão, a gente vai gastar aí em torno de 200 mil reais só em imposto. Ou só em outras despesas, imposto e outras despesas, né? Então, a gente tem que trabalhar bem essa situação. Enquanto se eu faço o planejamento anterior à morte, né, eu consigo reduzir drasticamente, como eu falei antes, em 1/3, 2/3 o valor, dependendo muito da localização e do tipo do patrimônio que está sendo deixado, né? E às vezes tem até um retorno financeiro, né? Sim. Que as pessoas não se dão conta que esse planejamento traz, né? Eu acho que vai Quer abordar. falar? Pode falar. Não tem problema, nós estamos aqui para conversar. Não, deixa pro final. Deixa pro final Então, a surpresa. Final, tá. Então tá. Mas assim, então, continuando lá, né, Kátia? A gente tem esse. Vamos dizer que o morto, falecido, deixou só dinheiro em conta, só patrimônio, não deixou dinheiro nenhum em conta corrente. Tá? E os herdeiros são pessoas de poucas posses. E eles estão recebendo um patrimônio lá de 1 milhão. Eles vão fazer esse inventário? Não vão. O que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que abrir o inventário, pedir um alvará, vender o bem para poder pagar as custas do inventário. Né? E esse valor arrecadado, o que sobrar, eles vão dividir entre eles. A gente não vai entrar muito na questão do inventário, porque a gente já fez uma live passada e está disponível, né? Mas, claro, se alguém tiver alguma dúvida, coloca ali que a gente vai respondendo. Mas, basicamente, o inventário, o que é? É a gente levantar as dívidas do morto, levantar os créditos do morto, fazer um acerto de contas e o que sobrar se divide. A herança efetiva é o que sobrou, né? É o que sobrou lá. Então, vamos levar em consideração que foi deixado apenas um bem específico, né? O falecido deixou só uma casa, tá? Por óbvio, então, temos que fazer o inventário. Por óbvio, os herdeiros vão pagar as despesas, porque a lei diz que as despesas são pagas pelo espólio, né? Que é aquilo que foi deixado de herança. Mas se não foi deixado financeiramente nada em espécie, não tem como ser pago. Então a gente vai ter que levantar um alvará para poder fazer a venda do bem, ir lá na frente e dividir o que sobrar. Né? Ou então o herdeiro vai antecipar esse valor, vai tirar dinheiro da sua propriedade, né, da sua esfera de disponibilidade, e trazer para dentro do processo para pagar as despesas, pagar imposto, pagar ITBI, pagar honorários advocatícios, pagar os emolumentos, pagar certidões, que não são poucas, né? E daí vai chegar lá no final, ele vai, pô, gastei 20%, gastei 200 mil para adquirir um bem de 1 milhão, ou gastei 100 mil para adquirir um bem de 1 milhão, né? Claro, ele está recebendo um bem de 1 milhão, óbvio, né? Mas não é investimento isso, né? Tem que ficar claro. Ele está pagando conta, onde lá na frente, talvez, se ele conseguir vender esse imóvel de uma forma fácil, que também, para vender, também vai vender com um deságio, né? Então,
ele vai pagar para receber. Todo mundo, tu quer receber, tu vai pagar. Isso é a lógica, o básico, né? E isso vem muito da cultura ibérica, né? Essa questão do inventário, de ser obrigado a inventariar os bens, né? Porque em muitos países a gente não precisa fazer isso. Os bens eles se passam por tradição, né? Pela hereditariedade. E em outros só por planejamento sucessório, né? Então a gente tem essa proteção, a gente tem um híbrido de uma proteção patrimonial dos herdeiros necessários, né? E tem a esfera de disponibilidade do falecido, que ele pode testar ou deixar a metade para quem ele bem entender, né? Na caso de existência de bens. Bom, o segundo ponto, né, que facilita a questão da utilização da sucessão familiar, né, é que o inventário judicial ou extrajudicial, amigável ou contencioso, ele leva muito tempo, né, doutora? Bastante. Bastante. Então a gente tem situações assim de inventários judiciais que já estão correndo há mais de ano, por exemplo, com a gente, né? E tem situações em inventários extrajudiciais, por exemplo, que a gente imaginava tirar eles, encerrar em 90 dias, e ele está 90 dias parado na Secretaria da Fazenda, por exemplo, só esperando a avaliação do bem, né? Então essa situação do tempo é uma das vantagens, né? Deixa eu só responder aqui. Essa situação de ganhar o tempo é uma das vantagens efetivas da escolha do planejamento sucessório, né? Aquilo que a gente leva no inventário em torno de 120 dias, no extrajudicial, no judicial 1 ano e meio, né? Vamos trabalhar assim de uma forma muito rápida, 1 ano e meio, né? Se não morrer ninguém no meio do caminho, né? Se não desaparecer um bem, se o bem não for roubado, por exemplo. Não apareceu. Hã? Não apareceu um filho. Não apareceu um filho. Então, na muito boa das hipóteses, ali, 1 ano e meio, né? O grande problema do inventário é que as pessoas já são velhos, os herdeiros, né? E eles já vão morrendo também, e quando tu vê, tu tá fazendo 2, 3, 4 inventários dentro de um só, né? Porque tu tem que resolver os posteriores para resolver o anterior, né? Então, só para fazer a diferenciação, né? O inventário judicial é aquele onde não tem o consenso entre os herdeiros, ou tem um herdeiro incapaz ou menor, né? E o extrajudicial é aquele onde todos maiores e capazes, onde a gente tem um consenso na divisão dos bens. Então é uma situação que a gente pode escolher, óbvio. A gente não é obrigado a usar o extrajudicial, não é obrigado a usar o judicial, a não ser que a lei determine que é a questão de ter um incapaz e o desacordo, né? Mas mesmo estando em acordo, as partes podem fazer o inventário de forma judicial. E na maioria das vezes também a gente também orienta nesse sentido, apesar de demorar um pouquinho mais, mas é um pouco mais barato, porque na maioria das vezes as pessoas têm aquilo que a gente chama de assistência judiciária gratuita, né? Então, algum valor se consegue efetivamente economizar, né? Mas daí tem a questão do tempo, né? Então, por isso que é a importância do planejamento, né? Porque até na hora que chega um caso para nós, a gente tem que analisar todos esses pormenores também, né? Planejar de uma forma estratégica como é que a gente vai conduzir esse inventário, né? Fazendo todas as possibilidades, tanto no extrajudicial como no judicial, fazendo o levantamento das custas, né? Isso tudo também faz parte do planejamento. Regime de casamento das partes. Então, tem bastante detalhes que devem ser bem analisados, né, antes de escolher qual é o rito que a gente vai usar, né? E essa é a facilidade da gente estar com tudo isso já planejado, né? Quando a gente está com tudo isso planejado, acontece o falecimento, a gente consegue trazer
para dentro da vida real das pessoas, né, com uma celeridade impressionante, porque é o tempo da junta comercial, vamos dizer assim. É o tempo do pagamento, por exemplo, do plano de previdência privada, que dá em torno de 30, 45 dias. É o tempo do pagamento da pólice de seguro, lá 30 dias, na pior das hipóteses, né? Dependendo da seguradora, mas a grande maioria a gente tem casos, por exemplo, que tem seguros de vida que são pagos em 7 dias, né? 5, 7 dias. Então, é muito mais tranquilo aquilo que é planejado. Bom, a gente sempre fala, né? Tudo aquilo que é combinado, que é planejado, é mais fácil, né? A gente não deixa o problema para alguém resolver, né? Então, a gente consegue trazer. E aí, trazendo do gancho, porque é para a terceira vantagem da gente ter o planejamento sucessório, né, planejamento familiar, que é que muitos herdeiros deixam de realizar de forma imediata, justamente por causa dessa burocracia que a gente está falando, né? A retirada de certidões, a necessidade da regularização, muitas vezes, o que acontece? O meu bisavô comprou esse terreno há, sei lá, 60, 70 anos atrás, né? Só que nunca registrou o nome dele, foi construído casa, foi demolido casa, foi construída outra casa, foi construído três casas no terreno, e nunca foi regularizado isso, nunca foi levado a registro, nunca foi regularizado na prefeitura, nunca foi tirado uma BITS, nunca foi levado a registro, no registro de imóveis. Então tem uma documentação toda que tem que ser efetivamente ajustada antes, né, do inventário. E aí aquele inventário que tu poderia fazer em 90 dias, tu tá levando 1 ano e meio também para fazer, né? E normalmente tu sempre tem um voluntário da família, né, um herdeiro voluntário que fica, né, compromissado de fazer todo esse levantamento, e isso é cansativo também, né? Sim. Porque tu já tá com a questão do luto e ainda tem a questão burocrática de todos os documentos, e eles têm validade, e às vezes quando tu termina de tirar de um, trancou no outro e venceu já o que tu já tirou. Geralmente, assim, ó, as certidões, na sua grande maioria, têm entre 30 e 90 dias de validade, os tabelionatos, né? E o que acontece? A gente acaba tendo que tirar, na maioria das vezes, 2 vezes todas as certidões, né? Então, dependendo da quantidade de bens e da quantidade de herdeiros, a gente está falando aí de uma soma bem considerável, né? Sendo que tu leva ali, por exemplo, uma certidão de casamento, uma certidão de nascimento, o custo dela é em torno de 40 e poucos reais, né? E mais 40 reais a folha, por exemplo, uma certidão no registro de imóveis, e assim vai, né? Então tem bastante coisinha que tem que ser feita e que na maioria das vezes não é feito, justamente porque é muito burocrático. Então, a pessoa falecida não se importou em deixar isso arrumado para o herdeiro, né? Porque ela acha, o herdeiro vai lá e resolve. Mas muitas vezes daí o herdeiro não vai resolver porque dá muito trabalho, né? Então é uma situação que tu complica, né, a relação. Mas então, tudo que a gente falou aqui, tá, em questão a inventário, também serve para o testamento. O testamento, pessoal, é uma forma de planejamento sucessório. Só que, claro, no caso da pessoa falecida deixar um testamento, é importante a gente falar para todo mundo, né, que ela pode testar só 50% dos bens. Os outros 50% automaticamente são para os herdeiros necessários, caso existam. Quem são os herdeiros necessários? Filhos e netos, né? Filhos e netos. Não existindo filhos e netos, pai e mãe. Não existindo pai e mãe, nem filhos e netos, vai para os irmãos, né? Ou para os herdeiros dos irmãos, e aí encerra. Então, não existindo testamento, vai para o inventário normal. Existindo testamento, eu posso deixar herança ou legado, né? Qual é a grande diferença entre herança e legado? Herança eu deixo um percentual dos bens. Olha, eu vou deixar 30% dos bens para o fulaninho de tal. Entendeu? Eu vou deixar lá 10% dos meus bens para o Jackson Ricardo. E assim por diante. Jackson Ricardo é o meu cachorro, né? Que, por sinal, hoje ele não está participando da live. Nas outras ele derrubou a câmera 2 vezes.
né? Então, ou eu posso deixar a herança, que é o percentual, ou eu posso deixar um legado, que é aquele bem específico. Por exemplo, eu vou deixar o meu Porsche Cayenne para o fulaninho de tal. Vou deixar o meu Fusca 68 para Beltrano. E assim por diante. Desde que a soma desse legado não ultrapasse os 50% total do meu patrimônio. Tá? Ainda falando sobre o testamento, né, que é uma das formas de a gente fazer o nosso... É a forma mais básica, vamos dizer assim, o testamento é a forma mais básica do nosso planejamento familiar, nosso planejamento sucessório. Né? Mas ainda falando... E a mais conhecida, É a né? mais conhecida, porque é a mais difundida, é a que está na lei, né, Kátia? Então, O pessoal acredita que existe só essa forma, né? Então a gente tem essa cultura também, né, que só se organiza isso com um testamento, né? E tem, às vezes, pensamentos também que tu pode organizar 100%, não, né? Como tu já havia falado ali da questão dos herdeiros necessários, né? não é perfeito. Então, assim, ó, não é só o testamento. O testamento é aquele que está na lei, ponto. Por quê? Porque o testamento, gente, é a forma oficial de deixar o patrimônio, ponto. A lei diz o seguinte, que em caso não existir, em caso de inexistência de testamento, né, os bens vão para os herdeiros na proporção que lhes cabe. Óbvio. Então, quer dizer, qual é a principal forma de eu deixar meus bens? Por testamento. Né? E não é tão usado, porque as pessoas elas têm medo, elas acham que custa caro, elas acham que dá trabalho. Né? É que assim, as pessoas são meio comodistas também. Né? Não custa uma fortuna fazer um testamento, não dá muito trabalho, a gente faz isso, a gente pode fazer. Por exemplo, o testamento ele pode ser público ou pode ser particular. Se ele é particular, vocês vão no escritório, a gente senta, monta o testamento, né? Junta as testemunhas, é a declaração de vontade de vocês, vocês saem de lá com o testamento pronto. Se o testamento for público, da mesma forma, vocês vão procurar um tabelionato, o tabelião vai redigir o testamento, vai fazer o registro dele, e com o falecimento de vocês, alguém vai ter que ir lá e abrir a sucessão. Ponto. Simples. Né? Não é nada difícil. A diferença é que a gente, no caso do particular, a gente vai nomear um testamenteiro, que geralmente é o próprio escritório que elaborou, né? Ele vai ser o responsável. Por exemplo, assim, fulano morreu. Fulano morreu, doutor, seu juiz. A gente precisa abrir o inventário dele. E aí o escritório encaminha o inventário abrindo esse testamento, né? Quer falar, doutor? E é tão confortável, né? Agora eu estava lembrando aqui. É tão confortável esse planejamento para nós, né? Porque a gente normalmente faz essa advocacia para famílias, né? Então, tu sabe da existência daquele testamento e tu sabe que quando a coisa acontecer e tu ser procurado, tu vai ter uma notícia boa, tu vai dizer, tá bom, a gente tinha tudo organizado e a partir de agora é assim. É um conforto profissional que a gente tem, né, de zelo com os clientes que a gente carrega junto com o escritório, E né? muitas vezes, por exemplo, o testamento particular, por exemplo, ninguém precisa nem ficar sabendo que existe, né, Cátia? Tu pode fazer o testamento vai ficar guardado com a gente, e quando tu vier a falecer, ou ficar com a gente, ou ficar com você no cofre, aí fica a seu critério, né? Mas quando vem a falecer, vão descobrir, a gente vai chegar e vai dizer, olha, aqui, tem testamento, tem que ser aberto, assim, 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 né? Uma outra situação que o pessoal pergunta bastante, né? Aí fugindo um pouco da questão da burocracia, mas ainda o pessoal pergunta bastante, tá, mas assim, eu fiz o testamento hoje, e se eu vender todos os meus bens? Né? Bom, vendeu. O testamento, ele pode ser o bem específico, mas se o bem não existe mais, tu não vai herdar nada, ponto. Né? Ou tu, sei lá, alguma coisa ficou um carro, ou ficou uma casa, ou ficou R$ 50 numa conta, tu tem direito àquele percentual daqueles R$ 50 que ficou na conta. Né? Uma outra dúvida também bastante comum que o pessoal pergunta bastante é a questão de, mas eu vou herdar dívida se ele tiver dívida? Não, pessoal, vocês não vão herdar dívidas, tá? Como eu expliquei mais lá na frente, mais lá atrás, o inventário, na realidade, ele é o quê? Ele é um acerto de contas entre os créditos e os débitos do falecido. Então, tu não herda dívidas. Tu, na pior das hipóteses, tu pode não herdar nada, né? Mas dívidas não. Né? Mas ele tinha um empréstimo consignado lá no
Banco BMG, e aí o BMG agora está me cobrando. Não, o BMG não está te cobrando. O BMG está cobrando o espólio, que é o responsável por gerir o patrimônio até efetivamente a gente ter a partilha dos bens e a transmissão da propriedade para o terceiro, né, para os herdeiros. Né? Tá, mas a gente está aqui, sei lá, meia hora falando e a gente ainda não falou. Então, o que é o tal do planejamento sucessório, doutor Kitcher? Né? Isso aí é uma situação que a gente tem que trazer para os clientes e para quem está ouvindo. Não é novo, por óbvio, não é novo, né? Mas está muito na moda. Né? O pessoal já deve ter ouvido falar, o pessoal que gosta de novela lá, sempre tem uma empresa grande na novela, que tem um que é o presidente da empresa, que tem uma holding, que não sei o quê, que não sei o quê. É isso. É basicamente a mesma coisa, só que agora a gente vai tentar dar uma explicada para vocês de uma forma bem sintética, óbvio, né? Mas que dá um norte. Eu acho que se alguém que estiver vendo tiver dúvida, pode agendar com a gente, marcar, e a gente vai explicar, vamos montar direitinho o seu planejamento, e se você quiser tocar ele adiante, tudo bem, se não quiser também, vale a experiência. Né? Então, o que é o planejamento sucessório? É justamente utilizar, é um instrumento jurídico justamente utilizado para otimizar o tempo e economizar o dinheiro do falecido, né? Ou dos herdeiros, vamos dizer assim. Né? Antigamente a gente falava disso só para quem tinha grandes fortunas, né? Que era inviável a elaboração de um planejamento sucessório, porque tu tem que montar uma SA, né? Tu tinha que montar uma holding comercial, vamos dizer assim, para poder gerir esse patrimônio. Hoje não precisa mais, né? Pela lei das SAs, a gente consegue montar uma holding patrimonial, tá? Um pequeno investimento que vai ficar lá algo em torno de 40%, 50% ou menos, 30% do custo de um inventário normal, né? E vamos trabalhar aí com 30, 40, 60 dias, na pior das hipóteses, ele vai estar resolvido. E vai estar resolvido aonde? No judiciário? Não, pessoal, vai estar resolvido lá dentro da junta comercial do teu estado. Né? O que vem a ser uma holding? Né? Do ponto de vista legal e societário, holding é uma empresa. Tá? É uma empresa. É uma empresa onde eu tenho uma participação societária, você tem uma participação societária. Né? Do ponto de vista formal, a holding é o objeto de uma empresa. Tá? Ou, melhor dizendo, é a própria atividade econômica daquela empresa. Lá no artigo 966 do Código Civil, a gente tem a definição de empresário, né? E ele diz basicamente isso. Empresário é aquele que faz parte da empresa. Né? O que é empresário, na realidade, é a sociedade, não a pessoa. Né? A sociedade é empresária. Né? A pessoa ela é sócia, ela é acionista, é cotista de uma empresa. Né? Quais são os principais passos que a gente tem para a criação dessa holding familiar? Né? E o que ela facilita a vida da gente? Então, assim, a gente não pode falar em holding familiar, pessoal, sem planejar o regime de bens do casamento. Né? A gente não pode falar em holding familiar sem tratar do direito sucessório em si, pois são assuntos que estão completamente interligados. Né? Como é que se dá essa sucessão hereditária, por exemplo? Como é que eu passo os bens para os herdeiros? Né? Como eu já falei, a nossa legislação ela não define, ela define, aliás, o testamento como a ordem legal, o ato legal da abertura da sucessão. Não existindo, ela vai seguir a ordem legal da sucessão, com a abertura do inventário e tudo mais. Né? Mas aí surge uma das dúvidas, né? Eu posso deixar todo o meu patrimônio nessa holding? Eu preciso botar todo o meu patrimônio nessa holding? E a resposta é simples, é você que vai definir, não sou eu. Né? O patrimônio é seu. Você vai me dizer, olha, Marcos e Catiele, eu quero deixar X% do meu patrimônio para o Zezinho, Y% do meu patrimônio para a Luizinha, e assim por diante. Por quê? Porque dentro da holding, né, familiar, eu consigo trazer efetivamente a minha disposição de vontade.
né? A proteção patrimonial que eu tenho, ela é de forma automática e ela se dá pela empresa. Porque eu tiro da minha esfera de propriedade todos os meus bens e transfiro esses bens para dentro de uma sociedade anônima. Onde dentro dessa sociedade anônima eu sou cotista. E com o meu falecimento, o próprio estatuto dessa sociedade vai determinar que tantas ações vão para Beltrano, tantas ações vão para o Ciclano, tantas ações vão para o Zezinho. Né? E aí eu consigo definir qual é a participação societária, porque na realidade o patrimônio é uma sociedade, né? A holding é um ser inanimado, mas que ele tem um patrimônio que faz parte dele. Né? Então o planejamento sucessório ele consegue ser muito bem elaborado e muito bem executado lá na frente. E da mesma forma como a gente monta a holding em um mês, o planejamento, a sucessão ela também vai se dar em um mês. Talvez até menos, dependendo da junta comercial do estado que estiver fazendo a alteração contratual. Porque, na verdade, a gente só precisa fazer o registro da substituição do sócio. Né? Não preciso fazer o levantamento através do inventário. Né? Na verdade, é só resolver aquela questão das cotas, né? E isso se resolve. Quanto vai caber para cada um. Né? Que vai estar escrito no nosso estatuto social. E está resolvido o problema. Sim. Né? De uma forma rápida, prática, a gente senta, conversa e repassa. Ponto, acabou, é isso. Não preciso contratar advogado de novo, eu não preciso buscar o judiciário, eu não vou pagar ITBI, eu não vou pagar emolumentos, eu não vou pagar taxa judicial. Né? Ah, mas eu quero botar a casa no meu nome. Bom, aí é outra situação. Se tu quer botar a casa no teu nome, tu é sócio da empresa, aí a gente vai ter a retirada desse patrimônio da sociedade e vamos trazer para a tua esfera patrimonial. Aí, dependendo da situação, da forma, do tempo, vai incidir o ITBI ou não. Né? Mas aí depende muito da situação fática que tem que ser estudada junto com a equipe do escritório. Né? Um exemplo... Muitas vezes, então, que a gente vinha falando, né? Muitas vezes pensavam que era necessário uma mega estrutura, uma mega quantidade de bens para a gente poder fazer efetivamente uma holding familiar. Né? E não é necessário tudo isso. Por exemplo, alguém que tem um imóvel e quiser fazer uma holding familiar para definir, por exemplo, eu não quero deixar, sacanagem, não quero deixar para minha filha, não quero deixar para minha filha, ou para o filho A ou para o filho B, né, o meu patrimônio, porque ele não me ajudou a trabalhar. Isso nós já ouvimos no escritório. Ele nunca trabalhou, ele nunca... Só o fulaninho lá que trabalha, atendia no balcão, né? O fulaninho que me ajudou a montar, fulaninho que dirigia o caminhão. Então, o Beltraninho nunca foi lá, nunca dirigiu um caminhão, nunca abriu, nunca ficou no caixa, nunca... Sabe? Aquelas coisas malucas, mas acontece. Então, se eu não quiser deixar para o fulaninho que nunca trabalhou, eu posso não deixar. Basta que eu tenha isso bem planejado. Né? E tem uma forma, né, de isso acontecer, né, que é o que a gente está expondo aqui, né, que para muita gente vai surgir dúvidas porque é uma novidade, assim, uma novidade entre aspas, né, porque já foi tratado do assunto, né, mas agora eu acho que ele está mais em evidência. Não, isso hoje é que assim, na realidade, é uma evolução do direito, né, Tati? Porque antigamente a gente tinha aquele dogma assim, eu vou comprar um bem para poder deixar para meus filhos. Hoje não, hoje os filhos da gente, eles não querem bens. Eles querem dinheiro, eles querem viajar, eles querem usar o patrimônio deles em prol deles. Né? Diferente de antigamente que as pessoas elas queriam adquirir patrimônio para deixar um legado. Hoje não, hoje eles querem montar uma empresa, se a empresa vai dar dinheiro, eles vão vender para poder montar outra. E assim vai indo, né? Eles não querem ter bem de raiz, eles não querem eles não querem enterrar dinheiro, como a gente diz, né, muitas vezes. Eles querem usar o dinheiro em prol deles. Né? E isso, a gente sabe que essa evolução do direito não tem mais volta, né? Ela não vai voltar hoje. Tanto que hoje existem essas questões de timeshare, de cotas patrimoniais, de empresa, NFT,
né? Infinidade de formas de tu aplicar o teu dinheiro sem ser a forma tradicional, né? Deixa eu ver o que mais que a gente estava para falar aqui. Bom, gente, vocês devem estar se perguntando, tá, mas e como é que a gente estrutura essa sucessão, né? Como é que funciona efetivamente? O que que vocês vão fazer para mim? Né, Marcos me diz, Catiele me diz, como é que funciona efetivamente a montagem dessa sucessão patrimonial, dessa holding familiar. Bom, gente, o primeiro de tudo, tá? A gente precisa fazer um levantamento dos bens que vão ser objetos dessa sucessão, tá? E aí é vocês que vão me dizer, Marcos, eu quero botar todos os meus bens lá. Marcos, eu quero botar metade dos meus bens. Marcos, eu não quero deixar bem nenhum para parente nenhum. Eu quero deixar todos os meus bens para o meu motorista. Quero deixar todos os meus bens para a minha funcionária do cafezinho. Cara, os bens são teus, tu deixa para quem tu quer. E aí a gente vai montar contigo o que fica melhor para ti. A gente vai te trazer os prós, vai te trazer os contras, né? Vai te fazer efetivamente o planejamento financeiro disso, porque, óbvio, tem um custo, né? E tu vai me dizer, eu não quero deixar bem nenhum. Por exemplo, uma pessoa que não tem filhos e os pais estão falecidos, né? E tenha, que nem lá, a gente teve um inventário lá que ele iniciou com 13 herdeiros e já deve estar com uns 23 ou 24, porque as pessoas vão morrendo e os filhos vão entrando, né? E é normal acontecer, né? E aí essa pessoa que faleceu, ela tinha uma casa que valia na época, não lembro o valor, mas sei lá, vamos dizer que valia 200 mil. Só que eu vou dividir esses 200 mil hoje, antes eu dividia com 10, hoje eu estou dividindo com 20 e poucos. Quer dizer, já não ia sobrar nada para ninguém, continua não sobrando nada para ninguém. Então essa pessoa, por exemplo, que não tem patrimônio vultuoso e que não tem herdeiros necessários, os herdeiros seriam, por exemplo, e são nesse processo específico que a gente tem, a gente precisa planejar. Ela quer deixar, eu quero deixar os meus bens, eu não vou deixar para nenhum sobrinho, eu vou deixar os meus bens para o zelador do prédio que me cuidou. Eu vou deixar os meus bens para o meu amiguinho lá da igreja que me cuidou. Vou deixar os bens para a igreja, que seja, né? A vaga de herdeiro existe, na verdade, né? A vaga de herdeiro é perfeito, muito bom. A vaga de herdeiro existe. E o que a gente vai fazer? A gente vai trazer isso efetivamente para o papel, né? A gente vai trazer efetivamente para o papel. E você vai planejar do jeito que você bem entender a sua herança. Né? Estamos tratando de herança, ponto. Eu dei um nome bonito que tiver que dar, né? O nome técnico vamos trazer para dentro da holding familiar, né? Ou para dentro do planejamento sucessório, lato sensu, mas você vai planejar a sua herança da forma como bem entender. Se quiser deixar para a tiazinha do café, vai deixar para a tiazinha do café. Se quiser deixar para o porteiro que te cuidou, que subia as tuas compras, vai deixar para o porteiro. Mas os meus sobrinhos vão reclamar. Não vão reclamar. Porque eles não têm que reclamar, porque o bem não é mais seu. O bem é da empresa. Vocês não entenderam? A gente tá... Reclamavam, né? Mas não vão levar. Mas não vão poder. Não vão alterar a vontade, né? Gente, assim, infelizmente, isso serve para o bem e serve para o mal. Vamos trazer um outro exemplo. Por exemplo, existem filhos fora do casamento, né? E eu quero blindar a minha família, não quero que os meus filhos de fora do casamento tenham acesso aos meus bens, né? O que eu vou fazer? Eu vou montar uma holding familiar, vou fazer um planejamento sucessório, entendeu? Mas aí eu vou deixar eles desamparados? Pode ser que sim, entendeu? Mas eu quero deixar só, por exemplo, os meus filhos teriam direito a 20% do meu patrimônio, cada um, mas eu não quero deixar 20% para os meus filhos de fora do casamento. Quero deixar só 5%. Posso? Posso. Eu vou montar dentro da holding, a gente vai montar esse planejamento para você e você vai executar. E você não vai executar, né? Vai ser executado com o seu falecimento, né? Então, eu acho que é de muita importância, pessoal, e talvez isso dê mais ainda, mais um dia de conversa. Talvez durante a semana a gente volte para falar mais um pouco, né? Mas eu queria... Nosso objetivo aqui, na realidade, era isso, era bater um papo e passar para vocês a existência, a necessidade, a possibilidade de você gerir o seu patrimônio, de você deixar o seu patrimônio para quem você bem entender, fora da sucessão hereditária, né? Fora
da obrigatoriedade de você deixar um valor, por exemplo, exato para os seus filhos, um valor igual para seus filhos, ou para os seus sobrinhos, ou para os seus pais, né? Ou, olha, os meus pais, eles não são meus herdeiros. Por óbvio, só quem vai receber o meu patrimônio é minha esposa e meus filhos. Mas eu quero deixar alguma coisa para meu pai e para minha mãe, se eles ainda forem vivos quando eu falecer. Eu posso fazer isso? Posso, através do planejamento. Entendeu? Vai ser por testamento, vai ser pela holding. Pode falar, doutor. E é através de um meio lícito, né? E que não é um ato nulo, né? Então, o direito está resguardado dentro desse planejamento, né? Por mais que às vezes ele é utilizado ou para o bem ou para o mal, como tu falaste, né? Ele é a expressão da vontade de uma forma organizada e cabe a quem ficou se consolar com o que foi determinado, né? Na realidade, é exatamente isso que a doutora Catiele falou. É aquilo que ficou determinado, é o que vai ser cumprido. Porque é o que a gente vai trazer como cumprimento, né? Como orientadores, como gestores. E assim, você pode fazer o seu holding familiar e o nosso escritório não vai ficar a vida inteira tocando o seu holding familiar, né? A gente entrega ela para você e você vai gerir daí com o advogado que você quiser, com o escritório de contabilidade que você quiser, ou você mesmo pode gerir ela sem necessidade da gente. Não tem problema nenhum, né? Pode ser alterada? Pode ser alterado, né? Marcos, passou 15 anos e não morri e não aconteceu nada e eu não quero mais. Não tem problema, a gente vai trabalhar ela e vai desfazer. Ou quem você contratar para desfazer, né? Então, assim, a gente precisa trazer, assim, finalizar, porque acho que daqui a pouco já o Insta vai nos derrubar, nós devemos ter uns 10 minutinhos ainda aí, né? Quais são as principais vantagens, né, da gente ter uma holding familiar, né? Então a gente tem algumas, vamos trazer assim, elencar 5, 6 vantagens muito boas dentro do sistema de holding familiar. Primeiro, a holding facilita, blinda os bens, né? Eu sou empresário, sei lá, a minha empresa está com problema, né? Vou sofrer algumas execuções, já sofri execuções, sei lá, mas o bem de você está blindado em cima da holding, porque o bem não é mais daquela pessoa, né? O bem passa a ser da empresa, né? Tem alguns requisitinhos ali, mas é nada que se prejudique, né? Mas eu consigo blindar os meus bens. Segunda situação, diminui o imposto, né, lá na sucessão. Então, quer dizer, toda aquela despesa que eu teria de TBI, de TCND, desculpa, né, TCND, de documental, de certidão, de honorários advocatícios, tudo isso aí já vai estar reduzido e no mínimo, gente, no mínimo 50%. Sim, no mínimo 50%. Né? Ou mais, muitas vezes. E, na maioria das vezes, já vai estar pago, né? Porque foi pago lá quando foi montado, né, a holding, né? E aí, além disso, a gente ainda tem mais algumas outras situações, que aí é o pulo do gato que a doutora Catiele disse que eu tinha deixado para o final, né? Que é basicamente o quê? Por exemplo, eu tenho vários imóveis e vivo das locações, né? Dos locativos desses imóveis. O que acontece? Hoje, eu, pessoa física, pago 27,5% de imposto de renda desse imóvel. Enquanto na pessoa jurídica, eu vou ter um teto máximo de 11,33%. Por exemplo, eu arrecado 100 mil reais de aluguel de imóveis por mês. Né? Eu estou deixando de pagar 27.500 para pagar 11.300. Esses 10 mil, eu acho que dá para fazer uns bons churrascos, né? Essa diferença aí de 16 mil quase. Dá para fazer um churrasquinho bem legal por mês. Né? Daí você imagina isso aí todo mês somado, você dá 100 mil por ano, 160 mil por ano, mais ou menos, tá? De lucro. Que você deixa de pagar imposto de uma forma legal, né? E esse dinheiro ele fica com você, né? Elimina também o imposto sobre o capital, sobre o ganho de capital imobiliário na hora da venda, né? Elimina o ITCMD e o imposto de herança. Me possibilita abrir uma empresa no exterior, né? As famosas offshore. Dá para fazer? Dá para fazer. Né? Uma holding familiar hoje pode gerir o patrimônio através de offshore, né?
elimina imposto sobre as retiradas mensais. Por exemplo, lá, eu tenho lá os 100 mil reais lá que eu ganho de aluguéis. Tá? Tem os 27,5%, que não é mais 27,5%, é 11,33%, que eu passo a pagar de imposto sobre esse aluguel, porque daí o negócio da holding é administrar esse bem. Né? O que vai acontecer? Todo o lucro da holding hoje não é tributado ainda. Então, quer dizer, eu vou receber o lucro da empresa, né, livre de impostos. Né? Diferentemente se fosse na pessoa física. Na pessoa física, se eu tivesse ao apurar lucro, eu tenho mais imposto ainda. Né? E, claro, no final, elimina custas, taxas, honorários e tudo mais lá do inventário. Eu acho só a parte de eliminar as custas, taxas e honorários de inventário e diminuir as despesas do inventário lá em 50%, que seja, e 50% assim, ó, tirando lá em cima. Né? Já é um baita negócio vocês fazerem um planejamento sucessório. Né? Isso vai ter um retorno financeiro em vida, na verdade, né? O retorno financeiro vai ser em vida e tu elimina um problema para os teus herdeiros, né? Tu elimina um problema para os teus herdeiros, porque os teus herdeiros, eles vão... como a gente vê lá no escritório, na grande maioria das vezes, eles deixam passar 1 ano, 2, 3 para abrir o inventário. Né? E daí em alguns estados tem multa e tudo mais, né? Então, basicamente, você vai fazer economia. Fazendo planejamento, você vai fazer economia. Não tem como dizer o contrário. Né? Como é que funciona? Tá? Só para vocês terem um panorama geral, como é que funciona o planejamento em si, no nosso escritório. Né? A gente monta algumas sessões de viabilidade, onde a gente vai analisar essa viabilidade, tá? Você vai montar com a gente essa sua necessidade, né? A partir daí a gente vai ter uma segunda etapa. Geralmente em 2, 3 encontros a gente resolve a viabilidade. Tá? Que daí a gente vai dizer, ó, efetivamente dá para fazer. A viabilidade é justamente isso. Ó, dá para fazer. Dá para fazer e você vai gastar X. Né? Depois a gente vai para a montagem efetiva, né, dessa estrutura, né, que a gente chama de croquis estrutural. A gente vai montar com você todo esse plano, botar no papel bonitinho, né, afinar a questão dos valores que você vai gastar, criar esse planejamento em si. Né? E o terceiro e último é a implementação. O que é a implementação? É levar tudo isso que a gente conversou na sessão de viabilidade e na montagem do croquis estrutural, levar isso aí para registro. Tá? A gente registrando isso aí, te entrega, e claro, você quer que a gente fique administrando para você, a gente vai ficar. Você não quer que a gente administre, a gente não vai ficar. Mas por quê? Porque a empresa é sua. Né? A gente tem o serviço através dentro do guarda-chuva do escritório, através da Crescer e Consultoria, que vai fazer a administração para você desse patrimônio. Né? Mas se você não quiser, bem tranquilo. Está montado, o seu planejamento está entregue. Ah, Marcos, mas daqui a 2 anos eu resolvi e vou fazer uma alteração. Não tem problema. Traz para o escritório, a gente vai sentar, vai fazer a viabilidade, vai montar o croquis estrutural, vai fazer a alteração contratual. Tudo de acordo com o que você planejou lá na frente. Né? Então, pessoal, assim, fiquem bem à vontade, tá? É vamos dizer assim, uma nova área que surge para o direito hoje, com muita efetividade, né, dentro daquilo que o escritório se propõe também, que é o planejamento familiar, né, o direito das famílias, como diz a doutora Catiele. Eu ainda sou do tempo que era só direito de família. Né, agora mudou. Né, o pessoal mais novo, assim, chama de direito das famílias. Beleza. Né? Então isso está mudando, o direito evoluiu e a gente está trazendo isso para você dentro de um pacote de serviços que, se você tiver interesse, a gente está à disposição para sentar, conversar, planejar, né? E, quem sabe, efetivar, né, essa nova atividade para você. Tá? Doutora Catiele, quer complementar alguma coisa? Só eu falei, não te deixei falar, né? Não posso ver uma câmera. E tá apaixonado pela holding, né? Tô. Inclusive, a gente está começando a dispensar clientes. Tô brincando, a gente não dispensa cliente.
A gente está querendo mostrar cada vez mais para vocês a questão de estratégia processual, de estratégia A gente quer jurídica, tirar você que do tudo tem judiciário, é isso, na solução. realidade, né? A gente o nosso judiciário hoje está nos deixando um pouco desamparado e a gente está trazendo várias alternativas para a gente resolver isso de uma melhor maneira e dá um trabalho, mas é muito bom. Como eu disse, profissionalmente é confortante, é satisfatório tu fazer todo esse planejamento e a gente tem várias alternativas aí que a gente analisa caso a caso e a gente trabalha com essas histórias e normalmente elas têm um final muito bom. E dentro dessa ótica que a Kate falou, a gente conseguiu diminuir a nossa atuação em contenciosidade, em divórcio, por exemplo, né, Kate? Em praticamente 100%. Não existe praticamente hoje divórcio contencioso no escritório. O casal chega brigado lá, mas o divórcio ele vai sair consensual. Porque a gente consegue trazer para a Sai pessoa, meio entendido. né? E a pessoa consegue enxergar que é muito mais fácil não brigar, né, doutor? Desculpa, te interrompi de novo. Sim. A gente fica naquela situação de meio que psicólogo, assim, mas é bom, muito bom, é muito satisfatório. As pessoas tendo um parecer imparcial, né, se beneficiam também, né? Fogem desse litígio e acabam sendo beneficiados, né? E como eu digo, é um atendimento personalizado, é uma estratégia para a sua história, né? Às vezes a gente atende junto, às vezes a gente atende separado, né? São histórias que a gente vai construindo ali também aos pouquinhos. E dentro desse planejamento e dentro dessa estratégia para chegar no resultado final que agrade e beneficie a maioria das partes. Então, pessoal, são 8h03, o Insta vai nos derrubar, né? Eu queria, Tá. queria agradecer a todos aí a paciência, a audiência, espero que tenham gostado, né? A gente fica à disposição, o escritório fica à disposição, a doutora Catiele, eu, nossos telefones particulares, nossas redes sociais, querem ligar lá para o escritório, não tem problema nenhum. A gente fica à disposição para tirar qualquer dúvida, né? Quiserem perguntar lá nas redes sociais, vocês vão receber a resposta. Ah, Marcos, mas eu não quero me expor, não tem problema. Bom, manda um direct que a gente vai responder para você, né? De forma positiva ou negativa, mas a gente vai acabar respondendo, né? Às vezes a pessoa escuta aquilo que ela não quer, né? Mas na maioria das vezes resolve o problema dela, mesmo ela não querendo ouvir, né? Então a gente se coloca à disposição, agradece mais uma vez a presença de todo mundo nessa terça-feira. Provavelmente terça-feira que vem não teremos, né, nesse horário, mas teremos provavelmente durante o dia, em algum outro horário mais específico, porque eu tenho compromisso na terça que vem, a não ser que a doutora Catiele queira trazer um tema sozinha, fica bem à vontade, né? Então, mais uma vez, obrigado. Boa noite para todos. Obrigado, Catiele, por dispor do teu tempo de novo para a gente, né? E a gente se fala. Tá bom, pessoal? Obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite, até a Até a próxima. próxima.